Como que você vê, até isso tem a ver com uma pergunta que eu quero fazer, duas, né? Com relação na pensenologia, quando você coloca a forma autopensênica bifronte, na sexta linha, de cima para baixo, como que você chegou a perceber isso em você? E se você, como que você explica isso, de repente, para as pessoas entenderem mais e fazer uma relação com a rigidez pensênica manifesta na anti-espontaneidade? Uhum. Realmente foi o que mais me ajudou assim a aprofundar essa questão foi justamente esse automonitoramento pensênico, assim. E aí, já fazendo um gancho para quem quiser fazer isso também, uma coisa que eu utilizo muito, que está inclusive na tecnologia, a técnica do lucidograma, uma técnica que a gente começou a desenvolver lá no Greenback São Paulo, e hoje um pesquisador que continua mexendo muito com ela é o Igor Moreno. Então, essa técnica me ajudou e me ajuda muito a ter esse processo de metapensenidade. E aí, o que me ajudou a aprofundar essa questão da bússola consciencial mesmo foi essa análise pensênica, assim, porque a bússola ela é justamente um norteamento pensênico, principalmente, né? E aí, essa forma holopensênica, a forma holopensênica, ela também é verbete, para quem quiser, chama forma holopensênica, né? Que eu coloquei forma autopensênica, mas o título do verbete é forma holopensênica. Ela é justamente essa estrutura que é elaborada pela pensenidade da pessoa ao longo de várias vidas. Então, assim, geralmente essas formas holopensênicas são uma hipótese que eu tenho que são os últimos estágios, assim, a gente demora um pouco para perceber, porque é algo tão natural, tão da sua forma de pensar, que às vezes fica difícil, é diferente daqueles pensamentos mais claros, assim. Então, essas tendências, você começa a observar pelo conjunto de pensamentos, tem que fazer uma análise mais autocosmovisiológica, assim, das tendências dos pensamentos. E aí, quando eu comecei a principalmente tentar retificar essas posturas e posicionamentos que eu entendia como bifrontes, eu comecei a perceber que tinha uma estrutura pensênica, às vezes, que me levava para isso, uma tendência, uma vontade. Não, mas olha, eu mudei de posicionamento, mas não foi tão claro, então dá para dar uma maquiadinha. Então, assim, isso eu vejo que tem muito a ver com a minha estrutura já trabalhada, e aí alguns grupos assim de hipótese que foi que eu comentei, né, que eu percebi. Então teve muita coisa de religião, assim, processo da religião, mais a política, né, essa dobradinha política e religião, teve processo de academicismo, teve processo de seita. Então, às vezes, esses nossos aprendizados em diversos grupos, pode ser que algumas dessas posturas tenham sido funcionais em determinado momento aí, mas que hoje elas são anacrônicas. Então, identificar essas tendências, assim, onde a gente está assim, com o ponteiro para um lado, mas a tendência arrasta para o outro, eu acho que é muito importante para a gente conseguir, de fato, utilizar essa questão da bússola, assim. Quando eu comecei a entender isso, para mim, por exemplo, uma técnica que antes eu tinha muita dificuldade, mas começou a funcionar, foi o código pessoal de cosmoética. Então, antes, assim, eu já tinha usado várias técnicas, várias estratégias, vários tipos de cláusulas, e cola cláusula pela casa, e não pegava. Quando eu comecei a aprofundar, entender melhor esse funcionamento da bússola consciencial e das nossas tendências, hoje para mim é muito mais orgânico, assim, eu tenho um CPC muito mais extenso, mas ele faz muito mais parte, assim, da minha reflexão diária, assim. E aí a segunda foi da pensanidade assediadora, né? Isso também eu vejo, assim, a pensanidade assediadora aqui, eu coloquei não no sentido da pensanidade assediada, mas sim da pensanidade de assediador, como que um assediador pensa. Porque muitas vezes esse bifrontismo, ele tem a ver com o processo de tirar vantagem, de, às vezes, e não é uma coisa assim, aquela má intenção clara, super explícita, mas essas intencionalidades mais paradoxais, mais compostas, então tem uma parcela ali que é positiva da intenção, mas uma parte que também é negativa. Então, quando isso acontece, eu vejo que tem uma série de pensanidades, assim, de assediador. Então, por exemplo, uma coisa, assim, aparentemente boba, mas que eu diagnostiquei e eu acho que isso mostra uma forma de assediador pensar. Então, por exemplo, se às vezes eu discordava de determinada situação que era colocada, seja no voluntariado, seja no trabalho, seja em casa. Então, eu falava assim, não, a gente vai fazer, eu penso X, mas o que vai ser feito é Y.
Aí no fundo eu pensava assim, mas vai dar errado mesmo. E aí depois que der errado, eu vou falar, eu avisei. Então isso é um modo de um assediador pensar, não é aquele assediador de filme, né, todo caricatural, é uma coisa aparentemente sutil, um processo pensênico, mas só que mostra o quanto que, assim, às vezes parece distante quando a gente fala assim, em algum passado a gente foi assediador, todo serenão foi assediador um dia, mas só que às vezes a gente se distancia disso e não recicla justamente essas posturas. Eu vejo que essa viragem intermissiva, esse neo-ego, a gente quer se tornar amparador. E essas coisas, esses ajustes a gente precisa fazer para aprender a pensar como amparador e ter esse valor assistencial amparológico. Ok, Flora? Ibe, só mais última pergunta. O que você já refletiu a respeito dessa geração que está de frente, principalmente com o bifrontismo nas redes sociais, né? Porque é muito comum, às vezes, por exemplo, às vezes tem umas brincadeiras em Facebook, Instagram, não sei, que fala assim, daqui a alguns anos, qual é o tipo de filho que você vai ter? Aí a pessoa clica lá e aparece. Aí inversou fazendo essa brincadeira, ou coisas assim que, quando chega na hora, às vezes, que está lá no seu particular, em casa, na sua rede social, curte coisas, coloca coisas que são antagônicas, muitas vezes até a própria técnica da INPEX. E essa geração que está muito dentro dessa parte das redes sociais, queria saber um pouco o que você pensa a respeito disso. Uhum. É legal você ter feito essa pergunta, Flora, porque foi um ponto que eu não coloquei no verbete, mas eu vinha refletindo essa semana. Eu estava pensando, inclusive, uma outra situação que eu acho mais grave que essa, que são os haters, né? A denominação dos haters. Que é o quê? A pessoa... Parece que assim, a internet virou um show de rasgação, de horror, então a pessoa posta lá uma coisa X, principalmente assim, personalidades às vezes que têm um alcance um pouco maior, né? Então, sei lá, no YouTube, alguma coisa, e aí tem gente que vai lá falar coisas extremamente desnecessárias, que só tinha ali a intenção de realmente ofender, fazer a pessoa sentir mal, e isso, a pessoa, no dia a dia, ela não tem coragem de fazer, ela não, quando tá cara a cara, ela não faz isso, mas ali por trás da internet, ali na internet, ela tem a Second Life para jogar fora, tipo assim, expor, fazer o processo verborrágico ali, que nem ontem a professora Viviane defendeu a pensenorragia, né? Então, isso é muito sério. Eu acho que antes dessa questão direta com a INVEX, é a questão da vida da pessoa. Quanto que a pessoa, às vezes, por exemplo, está numa reunião, ela não fala nada, mas no grupo ela se solta, e solta figurinha, não sei o que lá. Então, começa com coisas sutis, que a pessoa, às vezes, vai ali criando ali duas personalidades mesmo de atuação, a pessoa física e a pessoa virtual dela. Uma hora isso dá na cabeça, uma hora ela vai ter autoconflito com isso, e uma hora esse problema chega. Então, todas essas pequenas mentiras ou pequenas divergências, elas são uma bomba relógio. Você já fez essa analogia, né, Flora? O autoconflito, ele é uma bomba relógio. Mesmo que a pessoa esconda, põe embaixo do tapete, põe embaixo do assoalho, uma hora essa coisa vai vir à tona. Então, quanto mais ela postergar, menos ela refletir sobre que parcela de bifrontismo que ela tem entre a pessoa que ela é cara a cara e a pessoa que ela é nas redes, isso vai começando a gerar um conflito que uma hora pode virar, inclusive, um problemão para ela. Exato. Então, eu acho que é muito sério esse negócio também da levianidade. É só um teste. Eu quero só ver ali quem eu fui na vida passada, que filho que você vai ter, quando você vai ser como velho. Primeiro que a pessoa está evidenciando ali uma falta de senso crítico, porque já saíram vários estudos do quanto que esse tipo de testezinho, eles são utilizados para vazar dados. Exato. Então, a pessoa ali, além de tudo, ela está sendo ingênua, massa de manobra. E fora essa intencionalidade, porque às vezes a pessoa não aprofundou. Se ela tá com tanta curiosidade de saber como é o filho dela, como seria o filho dela, então como é que você tá com relação à antimaternidade? Isso é tranquilo para você ou você tá se enganando? Então esse processo de auto-engano eu acho que é o mais sério, porque a primeira mentira que eu penso que a pessoa bifronte conta é para ela mesma, porque ela começa a criar ali uma série de personagens
e aquilo, ela acha que aquilo é verdade, vai tendo uma distorção da realidade. Então, assim, eu acho que é importante essa autocrítica, assim, quando a pessoa ela vê que o que ela diz, o que ela pensa está apontado para um lugar, e o que ela está fazendo é outro, essa dissonância, eu acho que é importante fazer uma reflexão mais profunda.